Olá, boa noite a todos vocês que vão se conectando a nós na noite de hoje. Mais um estudo bíblico que nós vamos conduzir aqui do nosso humilde lar, minha esposa e eu. E vocês que vão entrando são todos muito bem-vindos, viu? Deus abençoe a todos nós e nos conduza para agora no relógio que está ali na minha frente, são 19h32. Então, espero que vocês nos acompanhem e nós esperamos ir até às 20h32. É 1 hora, incluindo um cântico, a meditação na Palavra de Deus e, é claro, o habitual texto que é dado aos irmãos aqui da nossa igreja para decorar, para meditar, tá bom? Meu irmão, boa noite. Boa noite, Ronieres. Boa noite, Noel. Boa noite, Elaine, Sidoca. Já vou anotando aqui, né? O Ronieres. Aí vê se consegue conectar ali, amor, por favor. O Ronieres, o Noel, a Elaine, a Sidoca também está por aí. Noel, dá um toque para nós, por favor. E a Ariane, quem mais? Bom, à medida que vocês forem chegando, meus irmãos, eu vou anotando aqui, porque eu vou acompanhar o celular da Márcia e também o tablet, tá bom? Então pode aparecer nomes lá para você, para a gente te identificar. Dá uma boa noite para nós. Terça-feira, estiveram aí um casal muito conhecido, muito querido nosso, senhor Esteu, sua digníssima esposa, lá de Vila Velha, Paú. Quando eu ainda era um adolescente, esse casal já nos recebia na sua casa. Quem é que é, amor, para eu anotar? Ok, então vamos em frente, vamos cantar. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por esse amor tão maravilhoso que é o amor do nosso Deus. Vamos lá? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, para contemplar, vou cantar. É isso aí. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida de graça recebemos pela cruz. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, olá. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo,
chamou, gentilmente me atraiu. Eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Isso aí. Ele disse que atrairia, não é? Muitos a si quando fosse pendurado, e ele fez isto e atraiu pela cruz seu amor. Quero ainda cumprimentar nossa irmã Lídia, presbítero Games, Ismael, Guiana, a Dona Maria de Jesus, a Nair, seu João Costa, Ana Albertina, e tem mais gente que vai chegar ainda, mas vamos cantar um cântico. Um dia um irmão aqui da igreja me perguntou: pastor, tem uns cânticos antigos que a gente quase não canta, mas a gente tenta cantar, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Vamos cantar isso aí? Que é antigo, é lá, não é nem do fundo do baú, é de debaixo do baú, né? E vamos cantar. E é um texto bíblico, né? Muito bem, agora sim, nós vamos
Estou terminando de anotar os nomes aqui, porque eu vou passar depois para a minha esposa. E aí, então, ela continua anotando o nome de vocês, tá bom? Então, eu quero cumprimentar quem chegou aí depois, que foram os seguintes irmãos. A Ana Albertina, a Dona Maria Xavier, a Lilica, que está lá do outro lado. Quero ver se ela fica lá até o final. Eu quero só ver, tá aqui bem pertinho de nós. A Dona Luzia, minha sogra, a Neire, a Yara, Dona Irene, né? Por quem nós temos grande carinho. O Jean e a Edna, seu Bonora, a Dona Elô e também a Dona Zilda. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e daqui para frente, amor. Abrindo um parênteses, seu Bonora, a canjica estava, ó, divina. A sem coco as meninas já acabaram, já não existe mais. Mas a com coco logo, logo vai acabar também. Obrigada pelo carinho. Tava muito boa, muito gostosa. Chegar da escola e comer uma canjiquinha assim, muito bom. Vai casar mais? Não, agora nós vamos prosseguir. Vamos fazer uma oração e pedir a bênção de Deus para o nosso estudo de hoje. Os irmãos estão chegando, aqueles que ainda vão participar conosco, tá bom? E eu farei esta oração inicial. Amado Deus, obrigado pela noite de hoje e pela ocasião, Senhor, oportuna que o Senhor nos concede para estudar a Tua Palavra. E pedimos a Deus o perdão para os nossos pecados e rogamos que o nosso coração se aquiete e que a nossa mente, ó Deus, esteja centrada naquilo que nós vamos receber, para que nós sejamos alimentados, robustecidos, fortalecidos para a honra e glória do Teu santo nome. Nós rogamos a Tua bênção por todos os irmãos e irmãs, Deus, que se conectam a nós na noite de hoje. Que todos sejam igualmente edificados, alimentados para a honra e glória do Teu nome. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos ao versículo da semana, amor. Muito bem, irmãos. Nós estamos meditando em mais um salmo, né? Então, salmo de número 59. Mais um salmo de Davi. E interessante que esse salmo ele foi escrito quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para matar, né? Davi o escreveu nesse momento aí de perseguição intensa do rei Saul contra a sua vida. Salmo 59, o versículo 17. Vamos fazer a leitura juntos para a gente memorizar esse versículo tão lindo e tão profundo da palavra de Deus. Salmo 59, 17, que diz: A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Mais uma vez. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Salmo 59, 17. Muito bem. No domingo, se Deus assim permitir, lá na escola dominical, faremos a leitura desse salmo. Vamos meditar brevemente nessas palavras tão lindas, inspiradas pelo Espírito Santo a Davi. Ok, meus irmãos. Laurivete, boa noite. Boa noite, Laurivete, seja muito bem-vinda. E agora nós vamos entrar no assunto da noite de hoje e eu espero que vocês interajam conosco, viu? Quem quiser comentar, perguntar, não garanto responder, mas pode perguntar. Aquilo que eu puder, sem dúvida nenhuma, eu falarei, tá bom? O texto principal, nós já estamos chegando ao final do capítulo, não é? Hoje talvez seja o nosso penúltimo estudo na sequência de todos esses que nós temos feito aí, que tratam da perseverança, não é? Então, esse texto está em Mateus 10, no versículo 22, que eu vou pedir a Márcia para ler para nós, por favor. Os dois ou só de 22?
pode ler depois da sequência, que é o que tem a ver com o estudo de hoje. Então, primeiro Mateus 10, 22. Dá um tempinho para essa turma abrir a Bíblia aí. Espero que vocês, como eu disse, estejam usando a Bíblia para acompanhar os nossos estudos, viu, gente? Mateus 10, 22. E depois, no mesmo capítulo, do 34, versículo 34 ao versículo 39. Então, vamos primeiro ao versículo 22. Mateus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse tem sido o tema principal, geral, desta sequência de estudos. Agora, nós já chegamos ao versículo 34. Vamos ler agora até o 39. Mateus 10, 34 a 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos da casa do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Na realidade, hoje nós vamos nos concentrar do versículo 34 até o versículo 37. Deixa eu fazer essa correção aqui, porque é o que nós vamos apreciar no nosso estudo de hoje, tá bom? Se você não tem o hábito, adquira o hábito de compartilhar a live, né, nos grupos que você tem aí no Facebook, e as pessoas terão acesso àquilo que nós estamos falando. E o assunto de hoje é um assunto difícil, não é assunto fácil não, porque tem a ver com família, não é? Jesus, ele vai tratar da situação que famílias vivem quando a fé cristã está em questão. Então, na minha introdução, digo o seguinte: antes de nós irmos ao assunto principal, que é o assunto de hoje, então nós precisamos lembrar o seguinte, que a perseverança, que foi lida no versículo 22, e é alvo dessa série de estudos, está muito intimamente relacionada a suportar todo o preço que é resultado de crer em Cristo e de viver o Evangelho. Então, perseverar em qualquer outra área, né, pode ser necessária, pode ser boa, é importante, é o dever do cristão investir em perseverar naquilo que é bom, mas esta perseverança aí, não estas que envolve estas outras áreas da vida, não pode resultar em salvação, porque ninguém é salvo pelas suas obras. Então, esse é o primeiro ponto, que está no versículo 22, tem a ver com crer em Cristo, perseverar na fé em Cristo. Outro ponto a ser lembrado é que os apóstolos creram nele, sofreram perseguição por causa do Evangelho, foram perseverantes, morreram por causa disso e certamente alcançaram a maravilhosa promessa de serem coroados com a salvação. Então, em resumo, o que é que nós temos aqui? Você que não está acompanhando desde o início. Primeiro nós temos aí o verbo perseverar, que não deixa de ser um mandamento, né? Que vai ser encontrado em muitos outros lugares da Bíblia. Perseverar em que situação? Em meio ao ódio, em meio aos açoites, em meio às prisões e até na hora de enfrentar a morte. Persevera, fica firme, não é? Segunda coisa que nós temos aí, em resumo, é a causa.
Perseverar por quê? Perseverar por causa de Cristo, que envolve testemunhar, envolve primeiramente crer em Cristo, é óbvio, né? Crer em Cristo, testemunhar a favor do Evangelho e defender o Evangelho. E o terceiro ponto que está incluso aí é o resultado. Aquele que crê em Cristo e que anuncia o Evangelho, que defende o Evangelho, disse Jesus aos apóstolos, serão perseguidos, serão levados a tribunais, a reis, governadores, serão mortos. O resultado é, perseverando, então serão salvos, não é a salvação. Tudo isto eu destaco do início ao fim sob a direção e a sustentação de Deus. Não há obra humana aí que não seja motivada e governada por Deus ou iniciada por Ele, sustentada por Ele. Ou seja, a causa de alguém perseverar em meio à perseguição por causa do Evangelho é Deus. É a mesma causa de nós crermos em Cristo. É a mesma causa de nós vivermos por Cristo. É também a causa de nós perseverarmos até o fim. Então, resultado natural é ser salvo. Na nossa última abordagem, nós falamos sobre aquela ordem que foi dada por Jesus aos discípulos, aos apóstolos, de fugirem de uma cidade para outra, no caso de perseguição. E nós enfatizamos aqui que como é que nós também, na era em que vivemos, precisamos fugir de situações e até de pessoas que nos perseguem, que nos pressionam a negar o Senhor Jesus de muitas maneiras. Vimos também, falamos sobre a rejeição que o cristão sofre por negar a seguir os parâmetros, os padrões comportamentais do mundo, as filosofias, as crenças do mundo. Em terceiro lugar, nós vimos que o resultado final desta rejeição, que é a aprovação final, né, daqueles que rejeitam o mundo, perseveram por amor a Cristo, tem como resultado final a salvação eterna. Contrário, no caso de alguém que opta por se adequar ao mundo, a rejeição final, o resultado final, desculpem, é a condenação eterna. E em último lugar, que é o assunto de hoje, na minha opinião, não é um assunto fácil de ser tratado, diz respeito à divisão entre a igreja e o mundo dentro da própria família. E conforme nós prometemos no estudo anterior, nós retomaríamos este tema hoje. Então vamos nos lembrar aqui do que foi dito por Jesus ali no versículo 34, amor, por favor. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então vamos retomar o assunto a partir desse ponto aí, olha. A divisão existente entre a igreja e o mundo. Então minha esposa está copiando aí. Quem tiver oportunidade, escreve, tá bom? E aí fica atento aí, amor, por favor, se alguém fizer alguma pergunta, porque algumas coisas a gente só vai ver depois que já acabou tudo. Aí não dá tempo para fazer mais nada, viu, gente? Então a divisão existente entre a igreja e o mundo. Isso que Jesus acabou de dizer, não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer a espada, contraria aquela ideia de que Cristo veio para unir todos os seres humanos, colocando todos, abrigando todo mundo debaixo de um amor, coloco entre aspas, que não se define pela Escritura. Por quê? Porque esse amor que se prega pela mídia, de muitas maneiras, ele envolve todo tipo de credo. Dizem que Jesus veio para unir as pessoas independente do credo, independente da religião, independente de muitas outras coisas, né? O estilo de vida que se procura, que muitas vezes, na verdade, vivido, experimentado pelo mundo, procura sufocar a fé cristã
através das ideologias que aí estão se multiplicando dia após dia. Elas não vêm com cara de ideologias, elas vêm com aquela vozinha mansa lá do Jardim do Éden, para convencer que Deus pode ter enganado, que não foi bem aquilo que eles entenderam, que Deus falou sobre comer e morrer, e etc. e tal. Então, Jesus está dizendo, eu não vim trazer paz, eu não vim abrigar todos os seres humanos, independente do que quer que seja, não é assim. Eu vim trazer a espada. Jesus não veio promover uma harmonia que é impossível, onde cabe tudo o que é conveniente, mas para os seres humanos, mesmo que afronte a vontade de Deus. E isso está muito evidente no texto. Quando Jesus, então, vai tirar a máscara, não é? Por onde muita gente se esconde, se dizendo cristã, ou pessoas que se dizem cristãs, religiosas. Né? Jesus, dentro do capítulo 10, diz assim, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Já falamos sobre isto. Jesus faz a diferença entre salvos e perdidos. Jesus diz que há filhos de Deus regenerados e outros tantos que permanecem no seu estado natural de queda e de condenação, se corrompendo cada vez mais e procurando o que, na minha opinião, é terrível, legalizar o que é mal, o que é um erro, e criminalizar o que é certo, justo e bom diante de Deus. Isso é um negócio perigosíssimo e o mundo está tentando fazer isto em vários países, de muitas maneiras, e está conseguindo levar muita gente nesta direção que certamente vai desencadear na condenação. Então, esta divisão, vejam só, vou voltar lá a dizer, muita gente diz que Jesus veio pregar o amor e unir todas as pessoas debaixo deste amor aí. Não importa quem sejam, não importa o tipo de ideologia que abraçaram, não importa o tipo de filosofia que tem, de Deus é amor. Jesus está dizendo, não pensem que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Então essa divisão, de acordo com o texto, começa, como eu disse, dentro da própria casa. E aí é a hora que aperta o nosso cinto, não é? Lá em Lucas 12, 52 e 53, são mencionados 5 membros da família que vivem debaixo do mesmo teto. Vamos ouvir o que o texto diz aí, amor. Lucas 12, 52 e 53. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Pai, mãe, filha solteira, que está vendo lá, filho casado, sua esposa, a nora no caso, né? Aí eu pergunto, qual é a razão desta divisão? Essa divisão é resultado da separação natural que existe entre o mundo e a igreja. Essa é a resposta. Porque quando Deus chama para a salvação, ele não chama em bloco, não chama em blocos, chama uma família inteira, pai, mãe e filhos assim. Então eu vou salvar o Zé, a Maria, o Pedrinho, o Joaquim, né, etc e tal. Ele pode até fazer isto, mas a salvação, nós sabemos, é individual. E mesmo que uma criança seja levada pelos pais à igreja por causa do pacto, a responsabilidade que existe, né, por parte dos pais em educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, estas crianças podem crescer e abandonar os caminhos, né, da fé. Deixar a igreja. E com isso estarão provando que, na realidade, nunca fizeram parte dela, embora os pais tenham feito a sua parte, né? Levado essas crianças a cumprir o seu pacto com Deus, de levar essas crianças à igreja e ensiná-las o caminho em que elas devem andar.
mas em algum momento elas vão deixar de ser crianças e tomarão as suas decisões. E aí é onde pode surgir esta divisão de que Jesus está falando: pai, mãe, filha, filho, nora, etc. É claro que a relação aqui não é criteriosa no sentido de explicar. A divisão vai ser só entre essas pessoas. Não. Jesus está dando o exemplo e está dizendo que vai surgir dentro da própria casa, no seio familiar. Da mesma forma como existe, meus irmãos, um compromisso sério do homem natural com o mundo, assim também quando há um compromisso sério com Cristo, esse choque na família, essa tensão entre os membros de uma mesma casa é inevitável. Então veja, se alguém da família tem compromisso com o mundo, aquele da liberdade de fazer o que quer, e convive com outra pessoa que tem um compromisso seríssimo de viver a fé em Cristo, então o clima de tensão pode surgir exatamente aí. Enquanto a fé não é posta sobre a mesa, dá para se conviver. Mas quando a fé está em questão, então a divisão surge. Miqueias fala a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha lá? No capítulo 7, no versículo 6. Miqueias 7, 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. É a citação que Jesus faz aqui em Mateus. E então Miqueias está descrevendo isso lá no Velho Testamento como resultado da corrupção e do declínio espiritual do ser humano. Então, a divisão pode ocorrer apenas entre o casal. Por exemplo, como pode ocorrer entre pai e filho, ou entre pais e filhos, e filho e filha, né? E em qualquer família essa divisão pode acontecer, independente de quantos estão vivendo sobre o mesmo teto. A minha família era de 10 pessoas, então meus pais e 8 irmãos. Então é claro que Deus então foi chamando alguns e a família foi diminuindo, mas essa tensão já foi vivida dentro da minha própria casa. Então penso e vejo que quando há um compromisso de membros da família em levar a vida do jeito que querem e a outra parte que ama a Deus, que teme a Deus, está inquieta, sofrendo com isto, então haverá problemas. Nós estamos tratando aqui, meus irmãos, de 2 mundos diferentes, eu disse semana passada, 2 estilos de vida, 2 parâmetros dentro da mesma família. Nós estamos tratando de Deus e do mundo. Eles estão tentando coexistir, às vezes, no casamento entre marido e mulher. Ou o homem teme a Deus e a mulher não tem qualquer interesse, ou a mulher teme a Deus e o homem não tem qualquer interesse, o que geralmente é mais comum, né? As mulheres costumam buscar mais a igreja, procurar mais ver uma vida piedosa, tratar os filhos, cuidar para que os filhos não se percam, não que os pais sejam irresponsáveis, mas eu quero dizer que há uma inclinação do coração materno para este cuidado muito importante. Mas eu repito, o problema pode haver entre o casal somente, não tem filhos, como pode ocorrer quando os filhos surgem e casam, e alguns problemas podem se agravar ainda mais. Então, por isso, no versículo 36, Jesus mostra aos apóstolos que haveria situações em que não seria necessário ir muito longe para estar frente a frente com o inimigo em questões de fé, gente. Por favor. Então, pense nisto. Eu tenho na minha casa um filho que eu amo de paixão, mas em questões de fé, ele está contra Deus. Se ele está contra Deus, ele está contra mim. E em questões de fé, ele está, a sua identidade é de inimigo e não amigo de Deus.
E aí surge um problemão, não é? Se você quer continuar vivendo em paz e harmonia, você não poderá insistir em questões de fé dentro da sua casa quando houver este tipo de diferença. Quando eles se casam, cada um segue um caminho, e então, se você quer manter a paz, não fale sobre fé. Não insista sobre a fé caso eles tenham optado por seguir outra direção. Porque então ficará evidente o que Jesus está dizendo. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer a espada. Haverá filhos contra pais, pais contra filhos. Então, tudo é muito legal. Todo mundo concorda. Existe a harmonia, mas quando não há questões relativas a pecado em jogo. Quando você pai, você mãe, você filho, não vai chegar para o seu progenitor, ou ele vai chegar para você e dizer assim, isso não está certo. Deus não aprova. O que Deus aprova é o contrário. Então, tudo fica muito bom enquanto você não toca nas questões que se referem à fé. Todos se amam quando não há questões ligadas à Bíblia. Todos se dão bem quando não há questões ligadas à santificação, segundo os moldes que Deus estabeleceu para construir uma família. Todo mundo se dá bem quando ninguém discute isto. A família é o pai, a mãe, os filhos, isso é família. Então, se existe alguém que pensa diferente e você resolve defender a Escritura, a verdade, aí o que Jesus está dizendo virá à tona e aí você verá o que é que ele está querendo dizer quando veio trazer a espada. Quando esses assuntos relativos à fé entram no bate-papo, o tempo fecha. As pessoas na família ficam sem se falar. Há discussões, gritos, desrespeitos, independente do sexo, da idade ou o posicionamento na família, filhos que atropelam pais, termos de autoridade, na ignorância, na deselegância, pais que gritam, usam palavras torpes, pesadas com seus filhos, maridos que desrespeitam as suas mulheres, esposas que desrespeitam seus maridos. Meus irmãos, os confrontos que giram em torno da fé e da vida que se baseia nela não respeitam nenhuma lei. Eu vou dizer de novo, esses embates, esses confrontos que giram em torno da fé dentro da própria casa não respeitam nenhuma lei. Então, a gente tem que ficar atento a isto quando Jesus diz que os inimigos de um homem serão os membros da sua família. Vamos lembrar de alguns exemplos no Velho Testamento. Por exemplo, lá logo no Gênesis, Caim teve inveja e odiou seu irmão a ponto de matá-lo. Vamos ver aí, Gênesis 4, 3 a 8. Gênesis 4, 3 a 8. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim não matou Abel porque Abel era mais rico, era mais bonito, porque Abel, sei lá, tinha alguma vantagem em relação a Adão e Eva, que era o caso de José, que nós vamos falar também daqui a pouco. Caim matou o seu irmão porque
Abel agradava a Deus, ao passo que Caim não estava agradando a Deus. A questão da fé surgiu dentro da primeira família. Isso que Jesus está dizendo surgiu dentro da primeira família e gerou morte. Caim matou o seu próprio irmão. E João vai reportar-se a isto lá na primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 12. 1 de João 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Observa então, a causa é uma só. Tem a ver com a fé, temor a Deus, buscar a Deus, ser aceito por Deus. Caim foi rejeitado e a sua oferta também. Abel foi aceito e a sua oferta também. E isto fez com que Caim o odiasse a ponto de matá-lo. Primeira família. Mas vamos mais a uma família que está aqui, registrada lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 15, versículos 11 a 13. 1 Reis 15. Trata-se do rei Asa e o problema que ele teve com a sua mãe, Maaca. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que os seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. O rei Asa depôs a sua mãe da dignidade de rainha-mãe. Qual foi a causa? Não é porque ela era uma mulher má, uma mãe ruim, que fazia uma comida ruim, que não cuidava das coisas do filho. Questões de fé. Os inimigos, disse Jesus, serão os da sua própria casa. Davi, meus irmãos, filho que ele amava tanto, Absalão, segundo Reis 15, 13 e 14. Absalão odiou seu pai e o perseguiu para matá-lo. Veja o que está aí, no segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículos 13 e 14. Não é outro, acho que é outra história, não? Salum, filho de Jabes. Segundo Reis. Bom, enquanto 15, isso... 13, não é primeiro Reis. Enquanto isso, pode ver aqui Gênesis 36, porque aí não é, pode ser primeiro Reis, espera um pouquinho só, acho que é primeiro mesmo. Capítulo 15, aqui ó. Esse aqui, o que você leu foi o de Asa. Então tá bom. Depois eu dou uma olhada ali. Vamos ver o caso de José em Gênesis 37, 3 e 4. Estou sem outra ferramenta aqui, então não posso procurar. Vocês olhem no Google. Gênesis 37, 3 e 4. Olha aqui no meu celular. Não posso. Aqui eu consigo achar também. Gênesis 37, 3 e 4. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vamos ver aqui, olha. Não, aqui não vai, eu não vou conseguir localizar não. Vou dar uma olhadinha lá, amor, porque o Absalão está em outra passagem. Não é segundo Reis, não. Vamos ver lá o que eu errei nesta referência. Enquanto isso, ela procura, vamos falar do caso de José. José era muito amado por Jacó, seu pai. Então, o que aconteceu? Os seus irmãos, vendo isto, odiaram José. Por que José era amado? Porque ele era filho de Raquel, a mulher que era amada por Jacó. Mas tem um detalhe. Os irmãos de José, o ódio
dos irmãos de José se cresceu ainda mais por uma questão simples. Porque José teve sonhos que eram revelações dadas por Deus a ele de algo que ocorreria no futuro. E ao contar isto ao pai, ao contar isto aos irmãos, o ódio foi crescente e eles, se o mais velho Rubens não tivesse impedido, eles o teriam matado. Então, os inimigos serão os da sua própria casa. Achou aí, amor? Eu creio que não é nem Reis, é Samuel. Então. Segundo Samuel 15, 13 e 14. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Esse? Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Você está dizendo que Absalão era filho de Maaca? Não. Maaca era mãe de Asa e logo era mãe de Absalão também. O que acontece é o seguinte: Absalão cobiçou o reinado do seu pai. Davi era um homem de Deus e Absalão começou a, de algum modo, aglutinar, conquistar os homens fiéis ao seu pai Davi. E vejam, Absalão, que era um filho amado e foi amado até no final, mesmo depois da morte, Davi chorou a morte do seu filho. Absalão reuniu um exército e alguém, mensageiro, chegou a Davi para dizer assim: ó, seu filho Absalão vem aí. E ele não vinha como amigo. Davi então reuniu todos os que com ele estavam e deixou a cidade. Fugiu do próprio filho. Os inimigos serão os da sua própria casa. E aí eu falei de José, seus irmãos, e vamos ver o que o salmista diz lá no capítulo 27, versículo 10. Meu irmão, desculpe a referência lá, que não era Reis, mas era Samuel, né? Desculpe. Mas ainda bem que tem o Google, que tem uma concordância muito mais rápida do que a do papel, a do Google. Salmo 27. Salmo 27, 10. Isso aí você sabe que está no meio da Bíblia, né? Isso aí. Fácil. Ai, monte de folha. Salmo 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Palavras de quem? Veja quem é o autor do Salmo. Davi. Se meu pai e minha mãe me desampararem, Deus não me desamparará. Então, num primeiro momento, nós precisamos ter muito discernimento, porque o amor familiar não deve, e esse é o segundo ponto agora, e é por isso que Jesus diz que os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Que a nossa relação familiar, ela não pode comprometer a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo. Senão, nós já estaremos em pé de guerra na família. Se houver quem está em desacordo e que quer viver, como eu disse anteriormente, a seu modo, a sua maneira, e nós insistimos na palavra de Deus, o que é o correto, principalmente se somos pais, então se prepare, porque o clima pode não ficar bom. Mas em segundo e último lugar, gostaria que vocês anotassem aí, nós vamos falar sobre o amor a Deus e o amor aos homens, que é exatamente o que Jesus está colocando como causa desta divisão também, não é? Então observem aí, não é? Muitos já podem agora, depois de tudo isso que nós já falamos inclusive, ter pensado assim, mas escuta uma coisa, Jesus não é o príncipe da paz? E Deus não é amor? Como é que uma família pode ficar dividida
E a causa pode ser Jesus Cristo. Jesus não incita ninguém contra ninguém. A dureza do coração humano coloca filhos contra pais, e maridos contra esposas, e esposas contra maridos. Então, o que eu digo aqui é o seguinte, deve haver, e vamos pensar o seguinte, na própria família de Jesus houve esta divisão. Quando eles mandaram Jesus a Nazaré, e o texto diz que é porque os seus irmãos não criam nele. Então, se o problema aconteceu na primeira família em Gênesis, aconteceu na própria família de Jesus Cristo. Mas antes de prosseguir aqui, é fundamental dizer que a paz e o amor de Cristo não são distribuídos indiscriminadamente. Então, Jesus quer as famílias unidas? Claro. Ele quer que os filhos respeitem os pais? É claro. São preceitos claros que estão na Bíblia. Quer que os maridos amem as esposas? Mas é claro. Que as esposas amem seus maridos? É claro. Que a família vive em harmonia? É claro. Mas em momento nenhum Jesus diz que o marido deve amar mais a sua mulher do que a ele próprio. Então, nós vamos chegar lá, mas antes de chegar a isto aí, é preciso lembrar de dois textos pelo menos. Quando é que a paz no lar e na família são possíveis de ser mantidos? Como devem ser mantidos? O primeiro texto é de Romanos 12, 18. E o segundo é de Hebreus 12, 14. O que é que diz lá? Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O texto de Hebreus, de algum modo, vai explicar o que Paulo está dizendo em Romanos 12, 18. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando é que a paz no lar é possível? Quando há santificação, quando a santificação não está comprometida. Quando é que eu consigo viver em paz com meu filho, com a minha filha? Ter um relacionamento excelente, quando a santificação, a minha santificação, não está sendo posta em jogo. Vou falar mais sobre isto. A paz de Cristo e o amor de Deus jamais se associam à corrupção. A paz de Cristo, o amor de Cristo jamais se associam à degradação humana, ao pecado incontido. Não se associam. Então a busca pela santidade é indispensável para que a família experimente este amor. É muito lindo, eu já disse para alguns irmãos na igreja, quando nós observamos a família sentadinha lá no mesmo banco, coisa linda, maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, eu entendo quando alguns pais vão sozinhos à igreja e os seus filhos não os acompanham. Às vezes porque a fé já começou a causar alguma diferença, algum distanciamento. Então, Jesus mostra que nenhum ser humano, por mais próximo do cristão ou ligado ao cristão, no caso da família, por laços de sangue, pode ou deve ser amado mais do que Deus. Ninguém. Nem o meu filho, nem a minha filha, nem a minha esposa, o cônjuge, ninguém da família deve ser mais amado do que Deus. Isso está bem posto aí no versículo 37. Acabou, por favor. Mateus 10, 37. Isso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, meus irmãos e irmãs, não é preciso fazer muito esforço para compreender essa questão. Todos conhecem o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Está registrado em Marcos 12, 30 e em outras passagens paralelas, não é? Então, se outra escolha for feita, então eu amo a minha esposa,
mas ela não quer compromisso com Deus, ela não quer me acompanhar na vida cristã, na fé, compartilhar e comungar da mesma fé, e eu então cedo aos caprichos da minha esposa, coisas que eu sei lá no íntimo não agradam a Deus. Resposta de Cristo é: você está amando a sua esposa mais do que a mim. Logo você não é digno de mim, ou seja, você não merece pertencer a mim. Você não merece ser honrado por mim, porque eu não sou mais amado do que aqueles que estão ligados a você por laços temporais. Deus está ligado a nós por laços eternos. Nós estamos ligados aos nossos entes queridos por laços temporais. É bom que se repita isto para que nós entendamos essa questão. Deixa eu só acertar aqui um detalhezinho. São coisas de última hora, viu, gente? Ao vivo é assim mesmo, né? Eu acho que ficou meio torto aqui agora, né, amor? Vai dar uma melhoradinha aí, eu acho. Né? Então, o que Jesus está colocando para nós? Pode repetir, por favor, o versículo lá, amor? Que é o 38, né? 37, desculpe. Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Amar um pecador mais do que outro pecador não vai comprometer a vida, a salvação e a fé de ninguém. Mas amar o pecador mais do que o próprio Deus, aí é uma outra história, não é? Então, nenhum vínculo familiar neste mundo garante. Meu pai não garantia salvação para mim e eu não podia garantir salvação para o meu pai, não é? Então, esse vínculo familiar, marido e mulher, pais e filhos, não podem garantir uma eternidade sem sofrimento e sem condenação. Não podem. Por mais que eu ame o meu filho, a minha filha, por mais que eu seja amado por ele. Quando vier a morte, então não há mais laços familiares aí. Rompeu-se, terminou ali. E dali para frente o assunto é com Deus. Por isso Jesus diz: aquele que amar o seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Mais do que a mim. Não é? Então, por maior que seja o amor e a consideração que o cristão experimenta neste convívio familiar, e não deve ser diferente, não é? Quando a fé em Cristo se transforma em fator divisório, fator de discussão, de opiniões contrárias, comportamentos desregrados, o filho sai, volta a hora que quer, anda com quem quer, fala o que quer, não tem princípios, tem comportamentos liberais e outras coisas. Mas então é preciso que o cristão tenha cuidado, porque ele pode agora estar chegando à mais dura prova a ser enfrentada na sua vida. Porque nada, nem ninguém pode ou deve ser mais amado do que Deus no ser humano. Nada e nem ninguém. Então, eu coloco em destaque que aprovar a vida de um ente querido, mesmo quando ele está em caminhos contrários à vontade de Deus, é se tornar cúmplice da condenação daquele que se diz amar. Então o pai fala assim: eu amo demais o meu filho, mas então eu estou do lado dele naquilo que ele precisar, naquilo que quiser. Inclusive, quando contrariar a Deus, eu sou cúmplice. E aí eu estou amando mais o meu filho do que ao próprio Deus. Jesus está dizendo, e logo esse cristão não é digno, essa pessoa não é digna de mim. Então é possível conviver com as pessoas que nós amamos e provar este amor reprovando o pecado. Sempre. E sem ficar ali brigando, sem discussão nenhuma. Dizer, filho, filha, amor, isso aqui não está certo. Não, Deus não aprova, não está de acordo. Sem discussão.
Se isto for motivo de enfrentamento, inimizade, discórdia ou qualquer outra coisa pior, então o cristão se lembrará que o amor a Deus sempre vem em primeiro lugar. Então esses enfrentamentos podem surgir quando um cônjuge não é parceiro do outro ao pecar. O marido, a esposa não concorda em ficar ao lado do marido, fazendo a vontade dele, etc e tal, e sendo companheira no pecado, em coisas que afrontam a Deus. Ela está mostrando que o seu amor a Deus é menor do que o seu amor, o amor dedicado ao cônjuge. Quando um pai patrocina as atitudes pecaminosas de um filho, Deus não está sendo honrado, sua vontade não está sendo feita, não é? Deus não está sendo respeitado no contexto familiar. Um pai está contribuindo para que um filho se perca, quando no íntimo ele quer a alegria, a felicidade, uma vida boa para o seu filho. Então não há, meus irmãos, como não constatar que o preço de perseverar na fé e no amor a Cristo pode ser muito alto, muito alto. A questão é, quem está disposto a sofrer algo assim? Jesus não está propondo que a nossa casa seja um inferno, de jeito nenhum. Jesus não está propondo que nós vivamos em guerra dentro de casa. O que Jesus está dizendo é, quando ele for menos amado, quando os filhos, quando os pais, quando maridos, familiares colocarem a fé em questão e se colocarem contra Deus, logo estarão se colocando contra todos aqueles que servem a Deus e defendem a sua fé em Jesus Cristo, o que obviamente incluirá os seus familiares. Eu rogo a Deus que Ele nos dê muita sabedoria para que haja paz nos nossos lares, sem que a nossa fé, nossa vida, nossa santificação sejam comprometidas e que haja paz e harmonia dentro dos nossos lares. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Vamos encerrar orando, né, por causa da hora. E aí ninguém, não sei se olhou, se alguém anotou alguma coisa, não. Se houve, ela não viu, porque estava procurando os textos aqui, né? Vamos orar então. Eu vou pedir a Márcia, porque a hora não para, o relógio é terrível, que ela termine orando, né? E semana que vem, se Deus quiser, nós continuaremos nesse mesmo texto aí, na sequência desse mesmo texto. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Deus, pelo dia que nós, Deus, temos passado, por tua proteção, por nos guardar, nos abençoar. Ó Pai, obrigada. Obrigada, Senhor Deus, por permitir ouvir a tua voz nessa noite. Obrigada por falar ao nosso coração. Dá-nos sempre o desejo de conhecer mais e melhor ao Senhor. Cada dia possamos buscar-te, ó Deus, perseverantes, seguindo, ó Deus, a paz e seguindo a santificação, buscando uma vida, ó Deus, na tua presença, que possamos enfrentar, ó Deus, tudo o que há de mal nesse mundo, todo pecado, todo erro, ó Deus amado. Dá-nos, ó Deus, cada dia mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos despedir aqui de quem entrou, aqueles que nos, é óbvio, né, que apareceram aí, porque outros tantos não aparecem às vezes, né? Então, eu quero aqui me despedir do Ronieres, que agora está sempre no topo da lista, né, Rony? Noel, Elaine, Sidó, Cariane, a Lídia, Presbítero Garmes, Ismael e a Ana, lá de Agudos, Dona Maria de Jesus, a Nair, lá de Itanhaém, seu João Costa, a Ana Albertina, a Dona Maria Xavier, a Lilica também, boa noite, Lilica, Luzia, Neiriara, Dona Irene, Jean e a Edna, seu Bonora, Dona Elô, Dona Zilda, Laurivete, Bete São Paulo, Dona Alvina, Gabi, Marta e o seu Joel, de Agudos também, Deus abençoe, Renata Cardoso, Simone Matano, Jones Beck,
Que é isso mesmo? Barclay. Uau! Bonito nome, Jones Barclay. Márcia Martins. Fazia tempo que eu não vi o Elias por aqui, não é? O Elias Feitosa, que é o presbítero, né? E o Celso Couto. Que Deus abençoe a vida de vocês. E entrou também a Eunice Teodoro, deve ser parente lá da Sidoca. Eunice Teodoro. É só anotar aqui para gente não esquecer depois, tá bom? E vamos continuar orando uns pelos outros, pelas nossas famílias, porque quando o assunto é fé, as pessoas acham que Deus tem que colocar todo mundo dentro da mesma casa. E Jesus está dizendo, não funciona assim. A não ser que você esteja em harmonia com Deus, não haverá unidade e não haverá união. Vai ser difícil. Mas vamos viver em paz, em harmonia e amando cada vez mais uns aos outros, e Deus há de nos abençoar. Até breve, se Deus quiser, e eu peço a Márcia que, por favor, desconecte para nós ali, por favor.